Bem, eu quero começar aqui destacando o versículo de número 1, né? A profunda relação que José tinha com seu pai. O texto diz que José se lançou sobre o rosto do seu pai e o beijou, né? E isso indica uma expressão espontânea da sua dor, porque o velho Jacó morreria. Então isso é um gesto de amor. As pessoas acham que chorar é um ato de fraqueza, né? As pessoas, algumas têm vergonha de chorar. Eu estava falando com a Patrícia ali antes de vir para cá, eu vi que ela estava chorando na hora do louvor. Eu falei, nossa, Patrícia, eu queria ser que nem você assim, né? Chorar na hora do louvor, né? Eu só consigo chorar na igreja quando eu tenho que entregar o dízimo e dar a oferta, né? Aí a Patrícia, lógico que eu estava brincando com ela, mas chorar não é um ato de fraqueza. O José, ele não está preocupado com o seu status de governador. José não está preocupado em esconder as suas emoções, né? Ademais, um funeral é um lugar de choro, não é um lugar de festa. Ninguém vai para um funeral para festejar, né? As pessoas vão nos funerais para se lamentar, se prantear, chorar. Então, a primeira coisa que eu destaco nesse texto é o choro de José. E no verso de número 2, o texto diz assim, que José ordenou os seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, que é Jacó. Gastando nisso quantos dias? 40 dias. Veja que foi necessário embalsamar o corpo de Jacó, uma vez que o Jacó havia pedido aos seus filhos que quando ele morresse, ele não fosse enterrado no Egito. O Jacó havia pedido aos seus filhos que quando ele morresse, ele fosse levado para Canaã e enterrado no mesmo local que os seus pais foram enterrados. E como naquela época não tinha carros, esses carros de funerária, né, com ar-condicionado, aquela coisa toda, então foi necessário que os médicos embalsamassem ele para essa viagem. E José, diz o texto, que ele chama os seus médicos, e esse serviço é um serviço demorado, meticuloso, 40 dias, embalsamando o corpo. É digno de nota, meus irmãos, que é a primeira vez nas Escrituras que aparece a palavra médico. Até então não havia nenhum registro, né, dessa profissão na Bíblia. E a duração do luto diz que demorou quantos dias? 70 dias. Eles ficaram. É o próximo slide, né? Não é o choro. Isso, aí eles conseguem ver. Aquela 40 dias e 70 dias que eles choraram. Ou seja, a duração do luto foi um luto honroso. O Jacó recebeu honras fúnebres de chefes de Estado. O Jacó, que era um pobre pastor, camponês, um homem do campo, peregrino, que foi ao Egito em busca de comida, de cereal, de alimento, na sua morte, ele recebe honras de Deus, a ponto da Bíblia dizer que os egípcios choraram por 70 dias. Há pessoas que estão vivendo luto, porque perderam alguém, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um esposo, perdeu uma esposa, perdeu um filho
que é muito difícil um pai enterrar um filho, e eles choram. E há choros que são prolongados. Os psicólogos dizem que um luto, para superar a dor de um óbito, de um luto, pode levar até 2 anos. Né? E aí então, diz no verso de número 4, que por estar de luto, José não podia se apresentar ao faraó. Porque o costume da época não era permitido alguém de luto que visitasse o rei. E o faraó, ele tinha status de rei. Ele tinha status de divindade, inclusive. Então, o que ele faz? Ele não vai pessoalmente a faraó. Porque ele não teria acesso ao faraó. Mas ele envia pessoas a faraó para dizer a faraó que o seu pai havia morrido, e se o faraó permitisse que ele fosse levar o seu pai para Canaã. Então o faraó imediatamente concedeu a José a licença, e não só permitiu que ele fosse sepultar o seu pai em Canaã, como o faraó preparou toda uma comitiva e uma escolta militar para acompanhar o José rumo a Canaã. A ordem de Faraó é clara: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E aí diz o texto no verso de número 7, que o cortejo fúnebre de Jacó foi com grande pompa. Por quê? Porque ele subiu. E não só ele, além da família dele, exceto as crianças, o gado, o rebanho, foram os únicos que não foram. Mas o texto diz que ele foi com todos os oficiais da sua casa. Todos os principais da sua casa. Todos da sua casa, seus irmãos, todos deixaram a terra do Egito, menos as crianças, os rebanhos e o gado. E o texto ainda diz que esse grandíssimo cortejo foi acompanhado por carros e por cavaleiros. Então, o sepultamento de Jacó foi algo assim estrondoso para a época. Foi algo honroso. Qual é a lição que eu tiro aqui? Homens que confiam em Deus, que se entregam verdadeiramente a Deus, morrem em estado de honra. Jacó não morreu na desonra, como muitos, infelizmente, morrem desonrados. Desonrados na família, com problemas no casamento, brigado com familiares. Há pessoas que têm uma partida muito desonrosa, né? Afastado da igreja, revoltado com Deus. Mas o Jacó, ele morreu em honra. E queira Deus, eu e você, possamos, quando chegar o nosso dia, também partir desse mundo em honra. Em honra. Honrar o seu nome. Honrar o nome daqueles que vivem com você. E principalmente, honrar o nome de Deus que foi invocado sobre a nossa vida. Então o texto diz aí no verso de número 10, que eles estão seguindo o cortejo. Veja, meus irmãos, que o cortejo, né, foi algo assim tão grande, tão grande, tão grande, que quando eles estavam a caminho de Canaã, atravessando o Jordão, o cortejo parou por um tempo de grande e de intensa lamentação. Teve que parar. Saindo do Egito, já tinham chorado 70 dias. Agora indo para Canaã, o José para, o texto diz que por uma semana, durante 7 dias, nesse velório ambulante,
o José para e vai prantear o seu pai. O pranto foi tão notório, que os cananeus foram impactados e chegaram a mudar o nome da cidade de Atade para Abel Misraim, lugar de pranto, lugar de choro. Então, essa foi a lamentação. No verso de número 12, fizeram os seus filhos como lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela. Então, o sepultamento foi feito conforme os filhos prometeram aos pais. Essa caverna de Macpela é onde já estavam enterrados o Abraão, o Isaac já estava enterrado lá, a Rebeca já estava enterrado lá, a Lia, esposa do Jacó, já estava também enterrado lá, e agora chegou a vez do Jacó ser conduzido para a caverna de Macpela. No verso de número 14, após o sepultamento, era hora de cessar o choro e de voltar à realidade da vida. Tanto é que o texto diz que depois disso, ou seja, depois do sepultamento, do transporte, do choro, do embalsamento, das honras, da comitiva, da escolta, de tudo isso, José volta para o Egito, ele e seus irmãos, e volta também com ele todos os que subiram com ele, ou seja, todos os oficiais do Egito, todas aquelas pessoas importantes, né? Se fosse nos dias de hoje, seria a CNN estaria cobrindo esse sepultamento, estaria nas mídias, nas redes sociais. Olha, morreu um grande patriarca, né? Morreu um grande patriarca. E esse luto foi um luto muito prolongado, né? Foi muito prolongado, muito choro. Mas, depois de tudo isso, voltou José para o Egito. E aí, quando José volta para o Egito, aparece um novo problema para ele administrar. Fala assim, meu Deus do céu. Acabou de sepultar o pai. O que espera o José no Egito? Verso de número 15. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, olha aqui o problema. Eles disseram o seguinte: essa história não está bem. O pai morreu, agora nós estamos sem a proteção do pai, e agora o José vai nos perseguir e vai nos retribuir. É o verso de número 15 que eu estou lendo, tá? Conforme todo o mal que fizeram a nós. Então, a morte de Jacó trouxe à tona o medo dos irmãos de José, porque eles pensaram o seguinte: agora que o pai morreu, é a hora que o José vai vir babando para cima da gente. Agora ele vai lembrar de todo o mal que nós fizemos a ele. Agora ele vai nos perseguir. Agora ele vai se vingar de nós. Agora ele vai retribuir todo o mal. Então imagina você que o José já havia dado provas do seu perdão aos seus irmãos. O José já tinha dado provas do seu cuidado, mas mesmo assim, os seus irmãos estavam cismados. Por quê? Porque havia uma culpa atormentadora. A culpa, irmãos, a culpa estava presente na vida dos seus irmãos. E
E agora que o pai não está mais presente, o coração ficou desassossegado. O que o José vai fazer com nós? Irmãos, ainda hoje, há crentes, talvez, eu até me arrisco a dizer, aqui, nesse domingo, nessa manhã, há crentes que estão sendo atormentados por culpa. E por esse motivo, você vive inseguro. Por esse motivo, você vive amedrontado. Por não saber lidar com a culpa, você vive desassossegado. E foi exatamente a mesma condição dos irmãos de José. O versículo diz: vendo os irmãos que o pai já era morto, disse ao seu pai, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, conforme o mal que lhe fizemos. E aí o que os irmãos fazem no verso de número 16? Olha, a culpa era tão esmagadora que eles nem vão falar diretamente com José. Eles mandam um emissário, eles mandam um mensageiro. Olha, vai lá para José e diga para José que o pai, antes de morrer, pediu para que ele nos perdoasse. Usando aqui o pedido de perdão deles, é quase que uma reivindicação do pai antes de morrer. Olha, eles mandaram dizer a José, o teu pai te ordenou antes da sua morte. Assim direis a José, perdoa a transgressão dos teus irmãos, perdoa o pecado deles, porque se eles fizeram mal, te rogamos, perdoem a transgressão dos servos de Deus. Então você veja que diante dessa situação, o que acontece? Como que José reage a essa desconfiança dos seus irmãos, né? Como que José lida com isso? No verso de número 17, José tem uma crise de choro. Chorou enquanto lhe falavam. Ora, o José, que já havia chorado a perda do pai, o José, que já havia chorado por 70 dias a despedida do pai, o mesmo José, que já havia chorado por 7 dias ao atravessar o Jordão, o sepultamento do pai, agora chora. É um choro de tristeza, porque ele olha para os irmãos dele como dizendo, vocês não conhecem o meu caráter. Vocês estão atormentados pela culpa. E vocês, mesmo depois de eu ter demonstrado todo o meu perdão, o meu amor, o meu cuidado por vocês, vocês ainda desconfiam de mim. Então o José chora. É triste isso, né? Tem pessoas que não confiam em você, sem você nunca ter feito nada para prejudicar ele ou ela. Tem gente que não confia. É difícil, não é? Os irmãos de José estavam no Egito, receberam o perdão do governador, receberam uma terra para cultivar, receberam rebanhos para cuidar, receberam alimentos de José, emprego, casa, moradia, tudo. E ainda assim, eles desconfiaram de que o José, com a morte do velho Jacó, os perseguiria. Está vendo o que a culpa faz? A culpa projeta muito medo nas nossas emoções. Pessoa que vive debaixo do sentimento de culpa é uma pessoa insegura, medrosa.
vai ter muitas dificuldades de relacionamento. Se for casado, vai bombar, isso vai estourar lá na relação, no casamento. Verso de número 19. Qual foi a resposta que José dá aos seus irmãos? Verso de número 19. Respondeu-lhes José: vocês não temais. Não temais. Percebe que a resposta que José dá aos seus irmãos é uma expressão maiúscula da verdadeira maturidade espiritual. Os seus irmãos estão com medo, os seus irmãos estão sentindo culpa, acham que o José vai retaliar, mas o José diz: vocês não tenham medo, porque o amor lança fora todo medo. Então eu aprendo 5 lições com a resposta que José dá aos seus irmãos. A primeira lição que eu aprendo é que o amor lança fora o medo. Nunca sinta medo de alguém que te ame. Porque se a pessoa te ama, ela não vai fazer o mal contra você. Tem pessoas que têm medo de Deus. A Bíblia não ensina a gente a ter medo de Deus. A Bíblia ensina a gente a ter temor a Deus. A palavra temor significa respeito e reverência. Mas medo não. Eu vou ter medo de um Deus que me ama, que me salvou, que deu demonstrações vivas ao me redimir dos meus pecados? O único medo que eu posso sentir na minha vida é o medo de um dia eu querer me ausentar de Deus. É medo de mim, não medo de Deus. E aí então a segunda resposta, segunda lição. Acaso estou eu em lugar de Deus? Então os irmãos de José, partindo do pressuposto de que o José agora fosse se vingar deles, o José entende que a vingança é um composto divino. A Bíblia diz em Romanos que é Deus que toma a vingança, não é o homem. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, o José, ele é governador do Egito, ele tem poder, mas ele compreende que o único que pode exercer a vingança é o supremo juiz, é Deus. Os seus irmãos não estavam nas suas mãos. Os irmãos de José estavam nas mãos de Deus. E quem está nas mãos de Deus, saiba que Deus é rico em perdoar. Então José, ele está respondendo isso em choro, o texto diz. Ele está chorando. Vocês estão desconfiando de mim? Vocês acham que eu sou juiz para julgar vocês? Não, não temas, não temas. Olha aqui a outra lição que eu tiro, verso de número 20. O José diz o seguinte, olha, a intenção de vocês era má, mas o propósito de Deus foi bom. Vocês intentaram mal contra mim, porém, Deus tornou esse mal em bem. Olha aí. O José, em pranto, está dizendo aos irmãos dele, olha, acabamos de sepultar o velho. Acabamos de sepultar o velho. Já sofremos demais. Já choramos demais. Vocês vêm com essa ladainha para cima de mim, achando que agora eu vou me vingar de vocês? Não. Ah, mas e o mal que nós fizemos a você no passado, José? Deus transformou esse mal em coisa boa. Há pessoas aqui na igreja que às vezes até sofrem injustiças,
há pessoas que estão querendo o seu mal lá no teu trabalho, estão querendo pegar o teu posto, tem inveja de você, tem inveja da sua família, tem inveja dos seus filhos, tem inveja do seu marido, tem inveja do seu esposo, da sua esposa. Mas eu quero te dizer uma coisa: entre a luta do bem com o mal, o bem sempre vai vencer. E ainda que tentam fazer o mal contra você, Deus transforma o mal em bem. Verso de número 24 ainda. O José diz aos seus irmãos que vai morrer, mas ele de forma profética diz: olha, quando Deus certamente visitar vocês, vocês me farão subir desta terra para a terra que está lá o meu bisavô Abraão, o meu avô Isaque e o meu papai Jacó. O José podia até pedir ao faraó: olha, deixa eu ser enterrado aqui no Egito, me coloque numa dessas pirâmides, que as pirâmides eram os sarcófagos da época, onde as pirâmides foram construídas para os faraós, quando morresse, fosse jogado lá dentro com seus bens, né? O José podia pedir, mas não. Ele fala: eu quero ser enterrado na terra dos meus pais. José sabe da importância tradicional da família. É os patriarcas. Esses homens são dignos da nossa admiração. Quando eu olho para a fé de Abraão, quando eu olho para o Deus de Isaque, quando eu olho para o Jacó, eu tenho noção de que esses 3 homens, 3 patriarcas, foram gigantes na fé. Gigantes na fé. Há muita gente na Bíblia que o seu cortejo fúnebre foi desonroso, porque traiu, porque abandonou, porque largou Deus. Mas o cortejo desses homens houve luto, graça e glória da parte de Deus. E eu quero terminar com esse slide, dizendo que a vida de José me ensina 3 lições. A primeira lição é que Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e para o nosso bem. A segunda lição que eu aprendo com a vida de José é que eu posso viver completamente livre da amargura, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das injustiças que nós sofremos. Porque pensa num homem que sofreu injustiça, foi esse tal de José. Vendido como escravo, jogado numa cratera, deixado sem fome, sem a túnica, foi para a casa de Potifar, na casa de Potifar foi para a prisão, na prisão revelou o sonho do padeiro e do copeiro, os caras enganaram ele, depois ele foi de novo, a mulher de Potifar assediou ele brutalmente, sexualmente, assédio moral, ele foi culpado, ficou 2 anos na prisão. Olha, a vida de José, tanta injustiça contra ele, tanta maldade, tanta adversidade, ele teria tudo para terminar a sua vida repleto de amargura, azedo, áspero, mas não. Mas não. Morreu no Senhor. Quem morre no Senhor não morre amargurado, crente. Quem morre no Senhor não morre de qualquer... não, morre na esperança de que vai chegar na glória. A terceira lição que eu aprendo é que na hora que a morte chegar, nós podemos partir em paz com Deus e em paz com os homens. Foi assim que partiu Jacó. Jacó no início da vida, guerra para tudo que é lado. Briguento, barraqueiro. Brigava com todo mundo. Mas no final da vida, partiu em paz. Com Deus e com os homens. Olha aí que coisa boa. Quem sabe? Não é o seu caso, né? Você briga com todo mundo, né? Cara, tem gente que no velório não aparece 4 pessoas da família para pegar lá a alça do caixão e tem cara que morre sem ter
meia dúzia de amigos lá em volta. De tão ruim que o cara foi na vida. Tão ruim. Nem reconhecimento tem. Então, o José morreu, foi sepultado e o seu testemunho prossegue, porque Deus enterra os seus obreiros, mas a obra continua.